vocês. Uma boa aula e boa noite, tá bem, gente? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu só colocar. Michele, você vai colocar a aula? O que é que eu coloque? Pode colocar, Esther. Tá bom. Deixa eu só colocar aqui a aula. Tá conseguindo, Esther? Se não conseguiu, abre aqui. Eita, amiga, tô sem áudio. A gente não tá conseguindo lhe ouvir, viu, Esther? Eu consegui abrir uma página avulsa, mas seria melhor colocar para ficar passando, porque não está abrindo apresentações do Google, porque eu acho que eu fiz pelo PowerPoint. Eu não consigo. Mas deixa eu e-mail não converte, não? Deixa eu ver se abre aqui para mim. Deixa eu ver. Apresentações. Pronto. Conseguiu? Conseguiu. Consegui. Fica legal da visualização? Tá bom Tá assim? ótimo. Tá Pronto. ótimo para mim. Então, perfeito. Tá perfeito, então. Vamos lá iniciar, né? Bom, boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, nessa quinta-feira, à noite, para essa aula, que, assim, eu fiz com muito carinho, porque é um tema de relevância, é um tema de bastante relevância, na verdade. E quando foi proposto para mim falar sobre esse tema, não tive, assim, nem questionei a respeito, já coloquei várias ideias que estavam na minha mente, porque sempre foi um tema que gostei de falar, e principalmente é um tema a respeito da nossa prática profissional. Antes de iniciar, eu gostaria de saber de vocês aqui, respondam um chat. Todos aqui são enfermeiros, obstetras, ou estão concluindo a graduação, estão na graduação, como é? Falem aqui no chat. Certo. Ótimo. Perfeito. Tem gente que é estudante, ótimo. Perfeito, muito bom. Porque eu estou abrangendo um grande público aqui, principalmente vocês que são estudantes. Daqui a um tempo vocês vão entrar numa pós-graduação, em uma residência, estarão mais ativos, principalmente na prática. E aí, é nisso que a gente vai iniciar e falar sobre essa aula. Tem alguns termos de obstetrícia que, se vocês não souberem, vocês coloquem aqui no chat, tá certo? Que eu tiro as dúvidas. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a evolução de parto, passo a passo, no plantão. Bom, eu sou Stephanie Ribeiro, eu sou enfermeira obstetra, na modalidade residência pela Secretaria de Saúde do Recife,
Eu sou pós-graduada em Saúde da Mulher e em Saúde Pública. Atualmente, sou EO na assistência em uma maternidade de alto risco e em outra unidade privada aqui de Recife. Sou integrante também do Comitê de Óbitos Fetal e Neonatal do Hospital Agamenon Magalhães e sou docente de pós-graduação, e principalmente da pós-graduação ProDev. Sou uma das professoras que espero que vocês estejam conosco no ano que vem, para a gente poder compartilhar ainda mais conhecimento. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. O objetivo dessa aula é apresentar os fundamentos da admissão e o seu impacto no cuidado obstétrico, como também sinalizar a importância do enfermeiro obstetra na assistência, principalmente voltado para o olhar clínico, até porque em uma admissão nós conseguimos captar várias informações. Então, é através dessa admissão, através dessa simples evolução, que a gente pode achar que nós podemos captar inúmeras informações. Então, a importância de documentar com precisão e esse impacto nessa admissão da segurança materno-fetal tem fundamentos legais. E um deles é principalmente a respeito de anotações de enfermagem através da Constituição Federal e da lei que nos rege. Falo de anotações porque, às vezes, pode ter técnico de enfermagem aqui, e nós também, como enfermeiros, temos que saber a respeito disso. Então, as anotações de enfermagem, segundo o artigo 5º, são invioláveis à intimidade. Alguém quer falar? Certo. São invioláveis à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E o artigo 14 relata que incumbe a todo profissional de enfermagem, quando for o caso, anotar no prontuário do paciente as atividades da assistência de enfermagem para fins estáticos. Isso a respeito das anotações de enfermagem. Com relação à resolução do COFEM 429 de 2012, dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio suporte tradicional ou eletrônico. Na resolução COFEM 311 de 2007, do Código de Ética, que foi atualizado, fala sobre os direitos, e um deles é registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Isso é um direito nosso. Mas também, como dever nosso registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar, bem como, no artigo 41, prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para assegurar a continuidade da assistência. O artigo 54 fala que também, na evolução, na nossa admissão, o que for que você escreva, apor o número e categoria da inscrição do Corém na assinatura. E o artigo 71 fala que registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo do cuidar, de forma clara, objetiva e sempre concisa. De todas as especialidades que existem, a obstetrícia é uma delas que mais sofre processos judiciais. E por quê? E aí vocês podem questionar, por quê, professora? Exatamente porque falta muitos registros profissionais. Eu fiz uma ausculta, não vou registrar, registra tudo. A paciente me informou que a bolsa rompeu, vai lá olhar, faz a ausculta. Tudo que você fizer, tudo que está ligado à assistência da paciente, realize o registro no prontuário, porque não adianta de nada o dia que, Deus livre todos vocês, mas se estiver em frente ao juiz, você falar, mas eu fiz o meu papel, eu prestei assistência. E aí ele pode questionar você, mas você registrou? Você, não. Então, a sua palavra contra a da paciente, e a que vence é a da paciente, porque tudo que a gente fizer tem que ser registrado. É isso que nos salva. Logo, opa, opa,
sobre as proibições do artigo 35, relata que devemos registrar, é proibido registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada, bem como também no artigo 42 fala que é proibido assinar as ações de enfermagem que você não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro. Isso é proibido no Código de Ética e leva a alguma infração daquelas penalidades, suspensão, alguma advertência. Enfim, sempre prestar atenção no que você coloca no prontuário, nunca registre informações verídicas. Recentemente, vi postagens, existem muitas postagens, Instagram, TikTok e etc., nas redes sociais, a respeito de pessoas fazendo vídeo para viralizar, e uma delas colocou, quem nunca aferiu sinais vitais e colocou... quem nunca mentiu no prontuário colocando um sinal vital que você não verificou no paciente? Nunca faça isso, minha gente, nunca, em hipótese nenhuma. Nunca coloque uma informação inverídica, nunca minta sobre nada do paciente, porque isso daí vai até contra o caráter nosso, não como profissional, mas como pessoa também. Então, não faça isso, verifique tudo direitinho, de forma honesta, para você registrar no prontuário. Então, aqui eu peguei algumas matérias a respeito desses processos judiciais que tem na nossa área, né, na área de obstetrícia. E um deles fala que, se não houver registro do que o médico ou profissional, enfermeiro, alega ter realizado, o juiz vai resolver a dúvida em favor do paciente. O ato realizado e não registrado é considerado inexistente, e se não houver outro meio de prova, será sua palavra contra a do paciente. E não basta registrar os atos médicos de forma genérica, uma vez que a segurança jurídica do profissional vem do detalhamento de informações. Portanto, quanto mais detalhado o prontuário estiver, mais chances de êxito em uma eventual ação judicial ou denúncia junto ao CRM, ao COREM, você tem. Então, de acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, a ginecologia e a obstetrícia lideram o ranking de processos de responsabilidade civil. De 2010 a 2014, o número de processos de responsabilidade civil por erro médico aumentou 140% no STJ. Durante esse período, 625 profissionais foram punidos por negligência, imprudência ou imperícia, e 18 tiveram seus registros cassados pelos conselhos. Como sempre digo, se não foi registrado em prontuário, não existiu. Não adianta, mas eu fiz, registre. Tudo que você fizer, registre, porque isso daí é algo sério. E prontuário, o paciente, ele também tem acesso, ele tem direito ao acesso ao prontuário dele. Então, registre tudo que você fizer. Condutas de outras pessoas, você também registre o que foi feito, o que não foi feito. E aí, a respeito da evolução da enfermagem, vamos falar sobre a diferenciação. Nós temos a anotação de enfermagem e a evolução. É lembrar que também, sobre a anotação de enfermagem, é algo que incumbe ao técnico, certo? Então, nessa anotação, ele vai fazer mais com dados brutos, vai ser elaborada por toda a equipe de enfermagem, a gente também pode fazer uma anotação simples, referente exatamente ao momento, são dados pontuais e registra apenas uma observação. Por exemplo, às 14 horas, você auscultou a paciente, então, 14 horas, BCF 135 BPM, conduta, verticalização, pronto, isso é um dado bruto, foi o que você colocou. Já na evolução de enfermagem, são dados analisados, isso é privativo nosso, são referentes a um período de 24 horas, e são dados processados e contextualizados. Vai registrar reflexão e análise de todos os dados que você coletou. A evolução de enfermagem é uma atribuição privativa do enfermeiro, que além de se constituir em um dever, de acordo com o Código de Ética e demais legislações. E aí, vocês questionam. Na admissão, o que é que eu posso anotar? O que fazer, né? Quando chega um paciente para mim, o que é que eu vou colocar lá na admissão no prontuário, seja ele eletrônico ou seja ele em papel mesmo. Sempre nome completo do paciente, a data e hora da admissão, isso é muito importante.
Eu trabalho com 2 sistemas, então, geralmente, quando eu abro para poder evoluir uma paciente, já está lá a hora. Mas, se você registrar em prontuário, você tem que escrever exatamente a hora que você está admitindo a paciente ou está evoluindo. Então, sempre saber de onde ela veio, as condições de chegada, chegou neambulando, chegou em maca, cadeira de roda, o nível de consciência, está lúcida, está orientada, está desorientada, está falando algo que você não consegue compreender, se tem acompanhante ou responsável, se está higienizada, pele hidratada, se tem alguma presença de lesão, descrever se tiver alguma deficiência, se usa prótese, queixas relacionadas ao motivo da internação. Essa paciente, ela se internou por quê? Foi devido ao aumento do nível pressórico. Ela sabe, então pergunta, fulana, você veio para cá, por quê? Sempre questiona a paciente, por que você veio para cá? Geralmente, na maternidade de alto risco, elas falam assim, porque a minha pressão deu alta. Então, me transferiram para cá, disseram que era melhor aqui para interromper a minha gravidez. E aí, você sempre questiona a paciente isso. Sobre procedimentos e cuidados realizados, conforme a prescrição, mensurar os sinais vitais. Essa paciente, ela vai fazer medicações endovenosas, então, tem que funcionar o acesso, ou essa paciente é classificada como alto risco hemorrágico, funciona também o acesso, para coletar também exames, ver o que essa paciente tem de valor e pertence. Geralmente, isso é dito lá na recepção, que falam que a paciente ela deve colocar as bolsas num local que tem bolsas, já específico da maternidade. Orientar a ela com relação ao momento da internação, o porquê ela está utilizando aquela medicação, porquê ela está usando sonda. Então, orienta também para ela comunicar qualquer anormalidade que tiver a respeito, uma perda vaginal, um sangramento, se parar de sentir o bebê, enfim, pede para ela comentar tudo a respeito. E aí, sempre carimba, com o seu nome e o corém. E aí, caso você esteja numa classificação de risco, como é que você vai proceder? Então, você vai colocar data e a hora. Então, sempre na classificação de risco, nós temos as queixas. O que motivou aquela paciente a ir ali no atendimento de obstetrícia. Então, questiona, você veio para cá por quê? Geralmente falam, porque minha bolsa rompeu, porque eu estou sangrando, e esse sangramento não para. Então, paciente vem de sua residência relatando sangramento abundante, mas esse sangramento é como? Esse sangramento, você só utilizou um absorvente, 2 absorventes, 3 absorventes, é um sangramento abundante? Pergunta ela também. Eu vim porque eu estava com a pressão alta. Então, pergunta os sinais de iminência. Você está com cefaleia? Você está com escótomas que são brilhinhos? Está com epigastralgia? Querendo vomitar ou já vomitou? Náuseas? Então, questiona a paciente o que ela sente. Pede também um breve histórico para ela relatar sobre isso. Pergunte sempre se tem alguma alergia, tá? Os sinais vitais, de acordo com o protocolo, geralmente, na classificação de risco, somos nós, enfermeiras obstetras, na classificação de risco de obstetrícia, somos nós, enfermeiras obstetras, que realizamos essa aferição dos sinais. Então, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, glicemia de jejum, se necessário, então, e também a temperatura. Nós verificamos tudo isso e colocamos no sistema. O resultado de exames realizados, se ela trouxe consigo, registrar o resultado da classificação de risco, se é amarela, se é laranja, se é vermelha, enfim. E o encaminhamento do paciente conforme a classificação. E aí, sempre registrar com o nosso nome também. Um exemplo disso é RJS, 19 anos. Queixa. Paciente vem transferida do Hospital Tricentenário com a senha 75861 devido ao aumento do nível pressórico. No momento informa sinais de iminência, cefaleia, escótomas e epigastralgia. Aí lá na classificação de risco, no sistema, informa assim, dados. Então, você coloca toda a história da paciente. Quantas gestas, classificação de risco é importante, por quê? Porque se a paciente ela for RH negativo, a gente já coloca como um possível diagnóstico. Até porque, se for gestar 1, vai ter que fazer
imunoglobulina, anti-D, certo? Porque nessa gestação o bebê ele não vai rejeitar esse sangue da mãe, mas na próxima gestação pode acontecer. Então, já faz isso para a equipe se atentar, calcula a idade gestacional, tanto pela DUM quanto pela ultrassom. Ah, mas ela não tem a idade gestacional pela DUM, então você coloca desconhece. E a hipótese diagnóstica, GUTT, por exemplo, GUTT é gestação única tópica termo porque está 37 semanas, se fosse pré-termo, seria abaixo de 37 semanas, por exemplo, 35 semanas e 6 dias, mas PE com sinais de gravidade. Por que PE com sinais de gravidade? Porque ela veio transferida de outro hospital a respeito do aumento do nível pressórico e ela está com sinais de iminência de eclâmpsia. O que são esses sinais de iminência de eclâmpsia? É um conjunto, tá, de sinais que podem inferir para a gente que essa paciente, possivelmente, através do aumento do nível pressórico, ela pode até ter uma convulsão, que se caracteriza como a eclâmpsia. Então, isso pode acontecer devido a lesões de órgão-alvo. Por isso que essa paciente, ela informa para a gente todos esses sinais. Cefaleia, porque pode ter algum sinal neurológico que está sendo comprometido no momento. Epigastralgia, exatamente porque a pré-eclâmpsia, ela causa, como é que eu posso falar? Ela causa ai, perdão, esqueci a palavra agora, mas ela causa uma irritação na cápsula de Gleason, que fica lá no rim. Então, isso pode causar essa epigastralgia, porque é um sinal de comprometimento, um sinal exatamente de lesão de órgão-alvo. E aí, ela é RH negativo, tá? E no cartão pré-natal, sempre a gente observa no cartão pré-natal quantas consultas essa paciente fez. Por quê? Porque a depender de quantas consultas, ela tem um pré-natal completo. E aí só alterou no final da gestação, como coloquei nesse exemplo aqui. Então, cartão pré-natal com 13 consultas, com elevação de pressão arterial na última consulta, 170%. E possui também uma glicemia de jejum alterada de 98, ou seja, a paciente também é diabética e ela não sabia, ou seja, é uma diabética gestacional sem segmento. E aí os lab sticks, que é um exame que nós realizamos na triagem, que é um exame do xixi, que nós falamos, ela faz xixi em um potinho e aí ela dá para a gente, nesse potinho. Se apresentar mais de uma cruz, 2 cruzes, nós colocamos labsticks positivo. Então, ela apresentou labsticks 3 cruzes. Isso é um sinal que tem proteinúria naquela urina. E aí, por isso, a pressão dela deu 160 por 90 e sinais de iminência, PE com sinais de gravidade. E ela informa alergia de pirona. É importante nós sabermos a alergia da paciente para não administrar uma medicação que possa ocasionar algum comprometimento nela, né? E aí, os princípios, com relação aos princípios da admissão. Os princípios da admissão obstétrica, nós temos uma recepção acolhedora e humanizada, onde você estiver, seja na classificação de risco, seja na sala de parto, onde você estiver, sempre acolher a paciente de uma forma humanizada, certo? Porque eu acredito que é o que todos nós queremos, né? Ninguém procura um hospital à toa, ninguém vai porque acha bonito ir para um hospital. Todo mundo, principalmente uma gestante, porque está em um estado de vulnerabilidade. Então, ela precisa de um profissional que seja acolhedor com ela. E eu já ouvi de muitas gestantes que até a forma que a gente fala, até o olhar, isso daí elas levam como se você tratasse realmente elas mal. Então, a forma de você falar, a forma de você agir, de questionar. Então, sempre seja de uma forma concisa, objetiva, mas não de uma maneira grossa, porque a paciente está em um estado de vulnerabilidade. Identificar também prioridades clínicas em relação a sangramento, sinais de pré-eclâmpsia, importância da comunicação clara com a gestante, com os familiares. Não adianta de nada nós explicarmos para a gestante algo e o familiar, o acompanhante, entender de uma forma totalmente incoerente. Então, sempre explicar para eles, e se ele não conseguir entender, perguntar se ela tem outro acompanhante que a gente possa explicar sobre a situação clínica dela.
Nas informações iniciais no sistema, o que nós vamos observar? Então, vai chegar o cartão pré-natal para a gente. Então, observar esse registro da identificação completa da paciente, o histórico do pré-natal, sobre a localização. O que é que a gente abriu o cartão pré-natal, o que nós vamos localizar? A idade gestacional pela ultrassom, então, verificar a ultrassom dela, tá? Principalmente, preferencialmente, a do primeiro trimestre. E se você pegar um cartão pré-natal que tem uma idade gestacional, por exemplo, de 5 semanas e não tem BCF, e tem outra idade, e tem outra ultrassom com 7 semanas e tem BCF, calcule pela de 7 semanas. Por quê? Porque a de 5 semanas, o bebê, o saco o coraçãozinho dessa formada, a gente só consegue auscultar depois de 6 semanas. Então, calcule pela segunda, de 7 semanas, certo? Verifica se tem comorbidades no cartão, verifica a tipagem sanguínea, os exames, até porque se ela teve anemia durante todo o pré-natal, ela possui maior risco de ter uma hemorragia pós-parto nessa evolução da gravidez dela, na evolução do trabalho de parto dela. Então, verifica isso também. A glicemia em jejum, se ela fez, se deu alterada, ou se fez o TOTG e deu alterado também, muitas das vezes, inúmeras, a gente consegue diagnosticar uma diabetes gestacional lá na triagem obstétrica. A gente pergunta, você sabia que você é diabética? Ela diz, não, ninguém me disse nada. A paciente tem mais de 10 consultas no cartão pré-natal, mas ninguém conseguiu ver essa glicemia de jejum alterada, não conseguiu ver, né? Não são profissionais atualizados para verificar, até porque sabemos que mais de 86% dos casos de diabetes gestacional nós conseguimos controlar com dieta e exercício físico. Não existe, não tem nada assim de grande relevância que a gente não possa ofertar e possa orientar essa paciente. Então, são realmente profissionais desatualizados que não têm esse olhar clínico, até porque durante o avançar da gestação, essa diabetes ela pode levar a complicações para o feto. Então, observamos o todo do cartão, e principalmente as imunizações. É importante ver todo o cartão, porque já aconteceu comigo de uma paciente ser B24, que é um diagnóstico de HIV, e aí ela chegou na maternidade, todos os exames deram negativos. Chegou lá na sala de parto, ninguém sabia de nada, e ela também não falou nada. A princípio, era uma gestação termo, que tinha uma hipertensão gestacional e evoluiu normal para um trabalho de parto. E aí, essa paciente, quando o bebê nasceu, ela disse que não iria amamentar ele porque teve sífilis e era contraindicada. A médica dela disse que era contraindicado amamentar na sífilis. E aí eu fui lá, expliquei para ela, e aí eu disse, não existe nenhuma contraindicação que você não pode amamentar tendo o diagnóstico de sífilis, a não ser que tenha algum estudo novo e eu não sei. Aí ela ficou meio assim, né? E me chamou novamente. E aí ela falou para mim, é porque eu tenho HIV e eu não posso amamentar. Mas o meu esposo, ele não sabe. E nisso, ela passou por todo o hospital, ninguém sabia. Quando eu fui olhar no cartão pré-natal dela, tinha lá, escritozinho, principalmente aqui, ó, nessa parte, B24, e ninguém viu. Então, a importância também da gente olhar isso, porque a paciente, ela não falou em nenhum momento durante a admissão dela. Então, ter todo esse olhar no cartão pré-natal. Isso é algo comum que acontece? Não, isso é uma coisa muito comum, é muito difícil, mas acontece. Então, verificar também os exames, certo? Aqui é um cartão pré-natal que geralmente eu pego e tirei foto para mostrar para vocês. A paciente com glicemias em jejum normais, certo? Tudo normoglicêmica, os exames todos não reagentes, não apresentou anemia durante a gestação, o evoluir da gestação. Então, tudo tranquilinho.
essa paciente O negativo também, verificar todos os exames que são pedidos no primeiro trimestre da paciente, para a gente poder avaliar. E aqui, ó, tem várias ultrassons dessa paciente. Pronto, como vocês podem ver, eu coloquei exatamente esse cartão. No dia 24/4, ela estava com 5 semanas. Só tinha movimentação fetal presente, mas não tem BCF. Já com 24, no dia 24/7, ela tinha 18 semanas, já tinha o peso, e mais para cá um pouquinho tinha o BCF. Além dessas ultrações, ela tinha outra de 8 semanas que tinha um batimento cardíaco. Então, a gente calcula por esse batimento, certo? Porque com 5 semanas, a gente não sabe se tinha batimento ou não. Na evolução sobre os cuidados no pré-parto, o que é que a gente vai fazer? Vamos anotar sempre data e hora da evolução, registrar as condições que a paciente chegou para nós, deambulando de cadeira de rodas, maca, identificar o acompanhante, se é um acompanhante, se é uma doula, anotar os sinais vitais, verificar e anotar essas informações relativas do cartão pré-natal, as informações da gestante, se houve perda de líquidos, sangue ou urina, procedimentos realizados, tricotomia, geralmente a gente não faz, né, em um parto normal, né? Se fez asepsia ou lavagem intestinal, dados sobre acesso venoso, onde está o acesso a, por exemplo, AVP, Gelco 18, MSE. Então, acesso venoso periférico, Gelco 18, em membro superior esquerdo. Aí, se você quiser, você pode colocar a data e hora também. Por quê? Porque a gente sabe que o acesso venoso, ele deve ser trocado com 96 horas. Então, se passar daquilo, deve trocar. Então, é importante também nós estarmos atentas sobre isso. Data e hora do encaminhamento à sala de parto dessa paciente, intercorrências e providências adotadas, queixa principal dessa paciente, é importante colocar. E aqui um exemplo. Fiz esse exemplozinho aqui, tá? Inventei um nome de uma paciente. Então, por exemplo, Marília Roberta Gomes. Eu sempre gosto de colocar o bebê, o nome do bebê. Porque é muito engraçado, porque quando você pergunta para elas qual o nome do seu bebê, elas olham para você e dão uma risadinha, como se dissesse, ai, ela se importa com o nome do meu bebê, ela quer saber. Então, eu gosto de saber o nome dos bebês. E aí, bebês, colocar as gestações. Vejam, primeiro, o que eu quero que vocês observem em uma evolução, quando vocês olham aqui, o que é que vocês olham? Vocês acham que essa evolução, só visualmente, vocês olhando, dá para ver o que essa paciente tem? Dá para ver tudo direitinho da história da paciente? Ou é confuso para vocês? Respondam aí no chat. Certo. Não é confuso de você visualizar, não é isso? Então, é isso que a gente quer fazer em uma evolução. A gente não quer que o outro profissional, quem for folhear o prontuário, veja de uma forma incoerente. Você olha o prontuário, meu Deus, mas a paciente é o quê? Gesta quanto? Tem quantos anos? Aí você coloca tudo torto, tudo ao contrário, principalmente com relação ao exame físico. Uma evolução, ela segue um padrão. Então, ela deve ser padronizada. Sempre as evoluções, elas devem começar a história da doença anterior da paciente, como foi que essa paciente chegou para a gente, o setor de admissão, de onde ela veio admitida, certo? De onde ela veio de onde, está alocada em qual enfermaria, está com acompanhante, então, aí, ok, está com acompanhante. Então, ela fez uso de algumas medicações, quais medicações? Então, elas precisam seguir um padrão, uma ordem, para você colocar e ser coerente no prontuário. Até porque quem olhar e visualizar vai dizer, poxa, realmente é fácil de ver essa paciente, é uma hipertensão crônica, iterativa, é obesidade, diabetes. Se você coloca tudo isso torto e ao contrário, ou no final, no meio, não dá para a gente entender. Outro profissional também precisa entender, o prontuário não é só seu. O prontuário é de todos. Então, você precisa também ter coerência no dado que você escreve. Então, para iniciar em uma evolução de obstetrícia, nenhuma admissão, por exemplo, a gente sempre vai colocar
aí dá a gesta, para e aborto. Então, essa paciente é G3, 2 partos cesarianos. Se fosse normal, a gente coloca PV e 0 aborto. Paciente em 31 anos, classificação sanguínea O positivo, os testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite, todos não reagentes. Idade gestacional pela DUM, 39 semanas e 1 dia, e pela ultrassom, 41 semanas. Então, o HD dela é uma GUTT, iterativa 1. Iterativa 1, por que iteratividade? O que é isso, professora? Ela não é cesárea, ela não tem 2 cesáreas, não é iterativa 2? Não. A gente só considera iterativa 1 a partir da segunda cesárea. E agora, como provavelmente ela vai para uma cesárea, será iterativa 2, certo? A gente só começa a contar iteratividade depois de uma cesárea. Se fosse só G3, PC1, nós falaríamos cesárea anterior, tá? Iteratividade é um termo da obstetrícia que a gente utiliza para classificar os pacientes que têm cesáreas anteriores, ok? Então, e obesidade, tá? E DMG A1. DMG A1, porque ela fez controle da diabetes gestacional com dieta e exercício físico. Se fosse sem controle e não tivesse feito tratamento, seria DMG sem controle ou sem segmento, certo? Existe uma classificação de Priscilla White que fala sobre o diabetes gestacional. Quem foi minha aluna sabe muito bem dessa aula. Então, o diabetes gestacional A1 é aquela que é controlada com dieta e exercício. A2 é aquela que é controlada com medicação, insulina, metformina, enfim. Essa paciente, ela faz uso de quê? Ela é hipertensa crônica, então ela faz uso de metidopa, mas quantas miligramas por dia? 1,5 miligramas por dia. Dados. Então, o peso da paciente, geralmente, eu gosto de colocar, mas quando não tem, eu não coloco. Então, o peso é 126 quilos, ela tem uma estatura de 1,66 m e o IMC é de 46,7. Tem alergia a dipirona e decadron. História da doença anterior. Paciente encaminhado de surubim devido à elevação dos níveis pressóricos. Vamos lá iniciar o cabeçalho da nossa admissão, né? A partezinha que a gente vai descrever, dos dados coletados. A paciente, ela foi admitida nesse setor, advinda da triagem obstétrica, alocada na enfermaria Violeta, acompanhada de seu cônjuge. No momento, sem queixas clínicas, nega sinais de iminência e nega perda vaginal. Tudo que ela negue, principalmente as queixas. Ah, mas a paciente, ela informou para mim que ela está com muita dor de cabeça. Paciente afirma cefaleia frontal de intensidade moderada, de intensidade leve. Então, coloca. Relata ter feito uso de AS e cálcio até 36 semanas. Então, vai questionar a paciente. O que você fez? Tomou alguma medicação durante a gravidez? Ah, eu tomei suplementação apenas. Se for, só coloca isso, tá? Ela possui um cartão pré-natal de 14 consultas com alteração de pressão arterial desde o primeiro trimestre. Primeiro trimestre, nós classificamos como hipertensão crônica. E aí, tem uma glicemia de jejum alterada, de 98, e informa ter feito controle com dieta, encontra-se com pulseira de identificação e acesso venoso periférico GELCO 18 em MSE, classificada como alto risco hemorrágico. Existe uma classificação de risco hemorrágico que, se a paciente for hipertensa crônica, tiver obesidade, a gente já classifica como alto risco. Então, nós classificamos ela como alto risco e, concomitante, já funciona essa paciente e pede a reserva de sangue, porque se essa paciente vier a ter um sangramento aumentado, ter uma hemorragia pós-parto, já tem uma reserva de sangue para ela. Isso eu faço no meu outro serviço, mas era para ser algo protocolado no serviço, porque isso ajuda a salvar vidas. Então, a imunização dela está em dia. Hepatite B, ela fez 3 doses, DT, 2 doses, mais uma de DTPA, influenza, 1 dose, e Covid fez 3 doses. Rotina PE, que é a rotina de pré-eclâmpsia. Isso é um sinal que a gente visualizou os exames dela. Então, hemoglobina está de 11,5, normal para uma gestante, HT de 36,7 e plaquetas de 200 mil. Ao exame. Nisso aqui, eu gostaria que vocês guardassem bem no coração de vocês. Por quê? Porque assim como existe um cabeçalho
para a gente poder fazer a respeito de uma admissão, uma evolução do dia da paciente, existe também um critério para a gente poder realizar o exame físico. O exame físico a gente não vai colocar primeiro toque, depois a dinâmica, depois o BCF. Você primeiro toca, para depois ver a dinâmica? Fica estranho, né? É incoerente. Então, faça de uma forma. O exame físico, como ele é feito? Uma questão aqui para vocês. Como é que o exame físico ele é feito em uma paciente? A gente começa por onde? Respondam aqui no chat. Céfalo-caudal. Perfeito. E por que você vai começar dizendo que a paciente está com diurese espontânea? O exame físico ele deve ser céfalo-caudal. Então, céfalo-podálico, novo termo mais atualizado. Iniciaremos, lembra do estado geral da paciente? Como é que tá? Então, estado geral bom. Ela está lúcida, está orientada em tempo e espaço? Então, perfeito. Estado geral bom, lúcida, orientada em tempo e espaço. Essa paciente está normocorada, hipocorada, corada, então, normocorada, hidratada. Como é que a gente vai perceber essa hidratação da pele? A gente vai pegar a pele. Às vezes tem paciente que aparece com a pele bem ressecada. Mas se você vê uma pele mais hidratada, você coloca a pele hidratada. Afere os sinais vitais. Então, afere pressão, frequência cardíaca, verifica principalmente a frequência respiratória, se for diabética, o HGT e a temperatura. Então, o paciente está apresentando uma PA de 150 por 90, uma frequência de 85, frequência respiratória de 18, saturação 99 e um HGT de 90. Então, ela está hipertensa, normocárdica, eupneica, normoglicêmica e afebril. Ok? E aí, beleza, verificamos os sinais, avaliamos o estado geral dessa paciente. Agora vamos para o exame físico obstétrico. Então, vamos avaliar o que no exame físico obstétrico? O abdômen. O abdômen é gravídico, porque a mulher está gestante. Né? Um abdômen flácido, ou um abdômen semigloboso, é quando a paciente é puérpera, por exemplo. Mas gestante, abdômen gravídico. Tônus fisiológico, por quê? Pode ser um tônus aumentado. Um tônus aumentado no exame físico, para mim, ele pode me dizer várias condições clínicas. Principalmente, por exemplo, um tônus aumentado pode indicar um ADPP. No exame físico, eu consigo ver se esse tônus está aumentado e se dói a palpação. Por isso que eu coloco indolor a palpação, porque isso é o fisiológico. Quando você palpa lá no fundo do útero da paciente, ela não relata nada, não relata dor. Dinâmico uterino ausente, movimentação fetal presente. Batimento cardíaco fetal, 145, em quadrante superior esquerdo, sem desaceleração. Isso é um sinal que eu escutei esse batimento dessa paciente durante 1 minuto, certo? E não percebi nenhuma desaceleração. Professora, mas dá para a gente ver isso, ouvir isso, só na escuta de 1 minuto no sonar? Dá. Não vai precisar de cardiotoco não, amor. Só vai colocar o cardiotoco se você presenciar uma desaceleração. Por isso que é importante a gente treinar bem a audição para escutar uma paciente. Treinar bem a nossa avaliação, para quando nós formos avaliar a paciente, a gente saber, treinar bem os ouvidos. Nada de ausculta, auscultei 15 segundos, vou multiplicar por 4. Isso é ausculta de preguiçoso. E nada de coloquei o sonar, tá vivo, ou tá morto. Não, ausculta bem. 1 minuto. 1 minuto é uma ausculta fidedigna. Toque vaginal. Ela não tem contração, então por que eu vou fazer o toque? Então, evitado. E externamente, os pulsos estão normopalpáveis, certo? Tempo de enchimento capilar, que é quando a gente pressiona, tá? No leito ungueal da paciente, assim, e rapidamente o capilar, ele volta ao normal. Isso me dá também várias condições clínicas a respeito disso. Então, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, porque é o fisiológico. Membros inferiores com edema. Então, existe também uma classificação de edema, que vocês vão ver, prestar atenção. Edema 2 cruzes de 4 e panturrilhas livres, porque as panturrilhas, elas podem ter algum empastamento, pode apresentar algum sinal de trombose, mas, nesse momento, eles estão livres. Livre significa que não tem nenhuma condição anômala. Então, conduta. Conduta é tudo o que você fez com a paciente.
não é só colocar vigilância materno-fetal. Se você chegou para a paciente, se você disse assim, ela vai para tal enfermaria, se você falou, olha, aqui não chega muito lençol, o café é de 7 horas da manhã, ou, enfim, você está apresentando a rotina do setor. E se você diz assim, a gente escuta aqui de hora em hora, você está apresentando a rotina do setor, então coloca o que você fez. Acolhe o paciente e informa sobre a rotina do setor. Resgata rotina de pré-eclâmpsia sem alteração. O que é isso, resgata rotina de pré-eclâmpsia sem alteração? Lembra do exame que foi colocado aqui? Rotina de PS. Foi o exame que foi feito e não teve alteração. Aguarda ultrassom para definição de via de parto, que provavelmente vai ser outra cesárea porque ela é uma interativa. Comunicar se tiver perdas vaginais, sinais de hipoglicemia, extravasamento de acesso venoso periférico e sinais de iminência e afins. E, por último, vigilância materno-fetal, que você sempre vai estar ali para vigiar o paciente, para fazer a ausculta, enfim. Essa é a forma, é o padrão que deve ser realizado todo o exame físico de uma paciente obstétrica, certo? E aí, difícil? Deu para poder compreender como é Está esse raciocínio de como a gente começa? O que é que vocês dentro. acharam? Agora, me lembra uma coisa. Como é que a gente classifica o edema? Para duas cruzes, quatro cruzes? Eu não estou me recordando. Sinal de cacifo. Pelo sinal de cacifo. Tenho imagens, vou mostrar para vocês, não se preocupem. Mais à frente eu vou mostrar como é que a gente vai classificar. E principalmente sinais para a gente poder identificar e associar se tem sinal de trombose ou não. Na anamnese, o que é que a gente vai questionar a paciente? A história clínica atual, se ela a queixa principal, se é dor, sangramento, perda de líquido, os dados sobre a gestação atual, idade gestacional. Seu bebê está mexendo? Está sentindo mexer? Ah, o meu bebê mexe muito, mas hoje está mexendo pouco. Estou preocupada. Às vezes é porque o bebê está em estado de sonolência, o bebê está dormindo. Então, verificar também sobre essa questão da movimentação fetal, os sinais de trabalho de parto, como contrações, o intervalo entre as contrações, a duração, antecedentes obstétricos, como número de gestações, partos e abortos. Por vezes, tem profissionais que consideram uma gestação se a paciente só teve um aborto. Não. Então, tem que saber, colocar todas as gestações. Gestou 3 vezes, é a terceira gravidez dela, mas teve um aborto. Então, gesta 3, P1, A1, certo? Sempre colocar o aborto. Não, tem que classificar também. Complicações de gestações anteriores, se teve cesárea, pré-eclâmpsia, saber identificar também aqui se está perdendo tampão mucoso, se está perdendo líquido, às vezes a paciente vai para você e tira foto e mostra para você. Aqui é nítido que é um sangramentozinho de colo, isso é um sinal que o colo está dilatando mais, certo? Então, observar tudo isso na anamnese. E aí a história pregressa e fatores de risco, como comorbidades, se ela tem hipertensão, se tem diabetes, trombofilias, isso daqui é o mesmo propósito que a gente faz em uma UBS. Às vezes a gente pergunta ao paciente, né? O senhor é hipertenso? Sou não. Toma alguma medicação? Losartana. Mas o senhor é hipertenso? Não, eu não sou, porque a minha pressão, ela baixa quando eu tomo losartana. Então, perguntar ao paciente, você tem pressão alta? Não, mas toma alguma medicação? Toma metildopa. Então, tem pressão. Tem hipertensão. Se tem diabetes, trombofilias, faz uso de alguma medicação, se faz uso de drogas, tabagismo, enfim. Se tem alergia ou reação adversa a alguma medicação. E se teve alguma história de infecção na gravidez. O checklist de perguntas essenciais durante a anamnese. E aqui eu fiz esse checklist exatamente para a gente poder montar junto. O que é que a gente deve perguntar? Só para saber se vocês estão prestando atenção na aula. Está online, mas eu estou olhando aqui, tá certo? Então, nas perguntas essenciais durante a anamnese, o que é que a gente vai perguntar, gestante? Uma paciente chegou para vocês, gestante, 37 semanas. E aí, o que é que vocês vão perguntar para ela? Escrevam aqui no chat. Se apresenta queixas no momento. Mais o quê? E aí, gente? Perfeito.
E mais o quê? Queixas. A patologia já pré-existente, né? Antes da gravidez, no caso. Perfeito. Se o bebê está mexendo, ótimo. Tem muitas que vão para a maternidade só para saber se o bebê está mexendo ou não. Ótimo. Perfeito, Karine. Se teve alguma perda, Perfeito. tipo, Muito bem. uma Vocês secreção, algo tipo, né? Ótimo. E uma coisa, principalmente, que deve ser perguntada se ela chegou e falou para você que está perdendo líquido, pergunta a cor. Geralmente, a gestante, ela sempre tira foto da cor do líquido, porque isso é importante. Não adianta dizer, eu perdi líquido. Tá, perdeu líquido, mas foi que cor? Foi clarinho. Que cheiro tinha? Tinha cheiro de água sanitária, pronto, é uma perda de líquido, daquela bem comum que a gente vê. Mas ela pode dizer assim, eu perdi líquido, mas é uma cor verde, é um verde feio, não sei dizer direito não. Então, pode ser um líquido meconial, saber diferenciar. Estão ótimas, perfeito. No exame físico e avaliação obstétrica, no exame físico inicial, vamos avaliar os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, temperatura, avaliação do edema, reflexos patológicos e sinais de infecção, palpação abdominal, a posição e a apresentação fetal e a escuta dos batimentos cardíacos fetais, certo? Na pressão arterial, eu trouxe a nível de conhecimento aqui para vocês, certo? Geralmente, como eu trabalho em uma maternidade de alto risco, eu vejo muitas gestantes que têm hipertensão. Então, é importante a gente ter esse conhecimento a respeito da definição de pressão arterial. Então, na gravidez, a hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou uma diastólica maior ou igual a 90. Diante disso, nós temos 4 classificações a respeito da hipertensão na gravidez. Temos a hipertensão gestacional, temos a hipertensão crônica, a pré-eclâmpsia e a pré-eclâmpsia sobreposta, certo? Então, vamos lá. Na hipertensão arterial crônica, ela é a presença de uma hipertensão pela gestante, identificada antes de 20 semanas, sempre no primeiro trimestre, certo? Na gestacional, é aquela que é identificada após a 20ª semana. Na segunda metade da gestação, é uma paciente que ela estava apresentando níveis normais de pressão arterial, mas ela não apresenta nenhuma proteinúria ou alguma manifestação, nenhum sinal ou sintoma relacionado à pré-eclâmpsia. Então, é um diagnóstico temporário da gestante, que não vai preencher os critérios para pré-eclâmpsia. Então, hipertensão gestacional. Ela pode, sim, evoluir para uma pré-eclâmpsia, certo? Em 10 a 50% dos casos, e ela desaparece geralmente até 12 semanas após o parto. Agora, se após 12 semanas ainda persistir esses níveis pressóricos, essa paciente ela vai ser reclassificada, certo? Pré-eclâmpsia é uma identificação de uma pressão arterial, certo? Dessa hipertensão, uma paciente que era normotensa a partir de 20 semanas, que vai ser associada com a proteinúria. Se não tiver proteinúria, a gente considera pré-eclâmpsia com relação ao quadro de comprometimento sistêmico ou uma disfunção de órgão-alvo, como, por exemplo, uma disfunção hepática, uma insuficiência renal, uma iminência de eclâmpsia, ou até mesmo a eclâmpsia, ou um sinal de comprometimento placentário, como a restrição de crescimento fetal, alterações no Doppler. Então, não necessariamente a pré-eclâmpsia ela deve ter a proteinúria para a gente poder diagnosticar, poder ter diagnóstico fechado de pré-eclâmpsia. Ela pode ser pré-eclâmpsia e apresentar os sinais de iminência e uma PA alterada. Então, sulfato, essa paciente classifica como PE, exames, enfim. A sobreposta à hipertensão crônica é quando a paciente ela já tem um diagnóstico de hipertensão crônica, certo? E após a 20ª semana, tem esse aumento ou aparecimento da proteinúria, que já foi detectada na primeira metade. Então, essas pacientes que são portadoras de hipertensão crônica, ela necessita de uma associação de antihipertensivos ou aumento das doses terapêuticas, certo? E também, também pode ser classificada por alguma lesão de algum alvo, uma lesão neurológica,
Enfim. Para a gente ter a classificação de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, ela é caracterizada exatamente com estado hipertensivo, com a pressão sistólica maior ou igual a 160, ou uma PA diastólica maior ou igual a 110, que vai ser confirmada em 15 minutos com a técnica adequada. Só a nível de conhecimento, qual seria a técnica adequada para a aferição da pressão arterial? E isso também diz respeito a como a gente vai poder avaliar a paciente com evolução e admissão. Qual é a técnica adequada, minha gente? Falem aqui no chat. Sentada ou deitada, com o braço na altura do coração, bexiga vazia, pernas descruzadas. Não sei se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Ótimo. E precisa perguntar alguma coisa antes de aferir essa pressão dela? Se está com a bexiga cheia. Ou, Se tomou café nas últimas horas. perfeito. Ou, Se fez algum tipo de exercício físico. perfeito. Perfeito. É isso. Se ela tomou café, ou se veio caminhando, andando nos últimos 60 minutos. Se não, vai ter que aguardar, certo? Porque pode dar alterada. Sobre a pressão arterial deitada, o correto é verificar a paciente sentada com o braço elevado na altura do coração. Essa pressão que a gente verifica com a paciente deitada não é exata. Tem que ser sempre sentada mesmo, tá? Então, essa associação desse nível do aumento pressórico se configura como emergência hipertensiva, por isso que deve sulfatar realmente a paciente, tá? Então, se caracterizada com a síndrome HELP, com elevação de plaquetas, hemólise, plaquetopenia, sinais de iminência de eclâmpsia, igual eu falei para vocês, falo aqui direto, caracterizados exatamente por alterações vasculares no sistema nervoso, como cefaleia, distúrbios visuais, fotofobias, fosfênias, escótomas, hiperreflexias ou hepáticas, sendo náuseas, vômitos e dor no andar superior no abdômen, na epigastro ou hipocôndrio direito, as mais comuns. Se for uma eclâmpsia, né, não tem como a gente nem dizer mais nada, o paciente está convulsionando. Edema agudo de pulmão, uma dor torácica, uma insuficiência renal identificada pela elevação progressiva dos níveis séricos de creatinina, maior que 1,2, e ureia, além da progressão para uma oligúria, uma diurese inferior a 500 ml em 24 horas. É por isso que a paciente ela fica sondada quando está sulfatando, porque um dos critérios e um dos parâmetros que nós avaliamos o sulfato é exatamente pela diurese, que é um dos parâmetros mais fidedignos para a gente poder avaliar. Ai, gente, poxa, ficou... Deixa eu ver se eu consigo colocar para abrir outra imagem, porque ficou... Essa era exatamente a parte do sinal de cacifo. Michele, consegue me dar um help? Aqui, nessa apresentação. Porque tem a imagem, deixa eu ver se eu consigo. Que eu vou mostrar para vocês como é que a gente avalia a questão do edema na gestante. Só um minuto, pessoal. Que eu vou conseguir aqui. Seguir. Conseguem ver direitinho? Sim, professora. Tá certo. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Esse daqui é como a gente avalia o sinal de edema na gestante. Então, é o sinal de cacifo. É um sinal clínico que a gente observa
Muito fácil. A gente só vai pegar o nosso dedinho, certo? E apertar. Então, se a gente aperta e tem 2 milímetros apenas de dimensão, que esse dedo, de uma forma bem leiga, afundou, é uma cruz. Quando você aperta, desaparece rapidamente. Quando você aperta e desaparece em 15 segundos, 2 cruzes. Quando você aperta e já tem uma demora maior desse edema e da pele, ela retornar ao mesmo lugar, cacifo 3 cruzes. Se você aperta já bem profundo, e você já percebe que é um edema bem profundo e demora muito tempo, entre 2 a 5 minutos, para retornar ao local que estava, então é um edema de 4 cruzes. É dessa forma que a gente classifica o edema. E esse edema na gestante, isso é um sinal de pré-eclâmpsia, pessoal? Me digam aí, vocês. Como é que estão esses conhecimentos? Pode falar no chat. Esther diz que não. Me achará aqui. O que é que vocês acham? A gente pode dizer que é uma classificação de pré-eclâmpsia? Se for um edema em membros superiores, sim. Exatamente porque está extravasando muito líquido para o meio. Mas o edema em membros inferiores, ele deixou de ser a tríade da pré-eclâmpsia. Isso desde 2002. Por quê? Porque edema toda gestante tem, exatamente pela compressão da veia cava nos membros superiores, nos membros inferiores. Então, edema sempre vai ter em toda gestante. Se for assim, toda gestante seria pré-eclâmpsia. Por isso que o edema ele não é classificado como um risco, não entra mais na tríade de pré-eclâmpsia, porque toda gestante tem exatamente pela compressão da veia cava, certo? Mas é importante a gente poder avaliar esse sinal de cacifo para a gente poder colocar, certo? Então, nisso, o que é que a gente pode orientar? Caminhada, deixar a perna mais elevada quando essa paciente for dormir, descansar, certo? Se a paciente fica muito em pé, colocar uma meia de compressão. Já nos sinais de trombose, existem 3 sinais super importantes que nós avaliamos. É o sinal de Romans, sinal de bandeira e sinal de Bancroft. O Romans é a dorsiflexão da panturrilha, tá? Quando você faz essa dorsiflexão, a paciente ela sente muita dor na panturrilha. Isso pode ser um sinal de trombose. E realmente ela sente muita dor, ela não aguenta. Vocês até podem fazer em casa mesmo. Quando você faz isso, não dói. Mas de uma paciente que tem trombose, ela vai referir muita dor. No bandeira, é a menor mobilidade, a palpação da panturrilha acometida. Então, quando você for palpar a panturrilha da paciente, você percebe que tem empastamento. O que é esse empastamento? É como se fosse algo mais grosso naquela panturrilha, que tivesse com algum inchaço, sabe? Algum edema, algo relacionado, e ela está bem ríspida, e quando você aperta, dói também. Então, isso é um sinal de bandeira positivo. Se o sinal de Romans, quando você faz, e ela refere dor na dorsiflexão, Romans positivo. Se você fez e a paciente não referiu dor, Romans negativo. O de Bancroft é quando você aperta a musculatura da panturrilha contra a estrutura óssea. Realmente, você vai apertar mesmo. Se tiver um sinal de trombose, ela vai referir muita dor. Então, Bancroft positivo. Por isso que naquele exame físico eu coloquei panturrilhas livres, porque diante dos 3 sinais, ela apresentou todos negativos, certo? Ficou fácil de entender? Alguma dúvida? No exame físico obstétrico, isso a gente faz na admissão. Por mais que a gente veja que, caramba, quanta coisa a gente faz na admissão da paciente para poder admitir. Mas quando você cria a rotina, isso aqui a gente faz em 10, 20 minutos, certo? 15 minutos. Então, a palpação, que é importante, pelo FIDAS, né, o mnemônico FIDAS. Vamos avaliar o dorso, o fundo uterino, o dorso, para saber em qual posição o bebê está, se está do lado direito, se está do lado esquerdo, saber a apresentação cefálico, e também a situação.
qual situação o bebê se encontra. E aí, realizar nisso a ausculta. Quando você sente, através desse exame físico, da palpação obstétrica, você consegue observar onde está o dorso do bebê para realizar a ausculta. E a ausculta ela deve ser realizada em 1 minuto. Então, esse exame é muito importante para a gente poder avaliar também, porque às vezes tem pacientes que elas são mais obesas e a gente não consegue bem fazer uma ausculta direita. E não adianta de nada você ficar com o sonar para lá e para cá, para lá e para cá. Faça direito a palpação obstétrica. Faça, verifique onde está o dorso daquele bebê, que é a parte mais durinha. Então, se você sente a parte mais durinha, faça a ausculta naquele lugar. Outro exame que é de relevância é com relação ao toque vaginal. No toque vaginal, nós avaliamos dilatação, o apagamento, avaliamos a posição do colo, avaliamos o plano dele, avaliamos a condição da bolsa, se a bolsa está protusa, se não está, avaliamos também se tem presença de sangramento, se está perdendo líquido, que cor é esse líquido. Como podemos ver, aqui, certo, é o colo do útero, aqui está um colo fechado, um colo 2 centímetros, 4, 8 centímetros. Então, nisso é a avaliação do colo. Como vocês podem ver, na avaliação do colo, o colo ele é como se fosse um tubozinho. E à medida que acontece o apagamento e o afinamento do colo, como vocês podem ver, esse bebê ele vai posicionando mais e ficando mais ajustado. E é nisso que nós conseguimos identificar o plano dele. Observar também a coloração do líquido. Como eu disse para vocês, geralmente o comum é um líquido claro, pode ser com grumos ou sem grumos, essa cor. E o cheiro é bem característico de água sanitária. Se for um líquido meconial, ele vai ser essa cor. Então, o mecônio fluido é aquele líquido mecônio esverdeado, mais fluido. Agora, se for essa cor, isso pode ser um sinal de sofrimento fetal. Então, avalia bem. Nem sempre o líquido meconial ele é um sinal de sofrimento fetal, tá? Pode indicar duas coisas. Tanto o sofrimento fetal, quanto o amadurecimento do sistema gastrointestinal do bebê. Aquele bebê teve um amadurecimento maior, e aí fez cocô na barriga da mãe, que é o que a gente sempre fala. Então, pode ser normal, pode ser comum também, não é um sinal de sofrimento. Se está tudo bem, tudo ok na ausculta, numa cardiotoque, por exemplo, tranquilo, massa, dá para a gente levar adiante essa gestação. Isso a gente avalia no exame físico para colocar lá e descrever. E é durante o exame físico que nós identificamos também as anormalidades. Um ADPP, por exemplo, lembra do tônus que eu falei para vocês? No ADPP, o tônus ele fica muito rígido, o útero ele fica muito duro. Quando você toca, fica muito, é um tônus uterino muito aumentado. Isso é um sinal que está com um sangramento exteriorizado, e o sangramento ele causa essa irritação lá no miométrio. Por isso que o útero fica muito irritado, fica muito duro. Na placenta prévia, lembrar que na placenta prévia o toque ele deve ser evitado, certo? Esse é o sinal de Brandt-Fommel. Esse é um sinal de rotura uterina. Isso daqui a gente não avalia numa ultrassom, a gente avalia clinicamente, até porque se esse útero romper, aqui já é sinal, porque esse útero já vai romper. A paciente, ela entra em choque, assim, hemorrágico rapidamente. É muito rápido, porque o útero rompeu, vai explodir sangue para tudo que é lado, basicamente. Então, isso é um sinal clínico que a gente avalia de imediato. E tudo isso com a ausculta fetal também. Porque se você avalia durante 1 minuto a ausculta, se você percebe que o bebê está com uma bradicardia mais de 2, 3, 4 minutos, esse bebê pode estar em algum sofrimento. Se você avalia essa ausculta e está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nenhuma desaceleração, ótimo. Mas tem que sempre treinar os ouvidos para a gente poder identificar. E identificar também essas anormalidades que tem durante o exame. Como vamos realizar uma evolução comum? Não é admissão, é reavaliação. A acompanhante da paciente me informou que teve uma perda de líquido, a paciente perdeu líquido, então fui lá no leito, então às 14 horas, a paciente me informa a perda de líquido e relata também aumento da dor em baixo ventre. Ao exame, vou colocar o abdômen gravídico, tônus fisiológico, indolor à palpação.
dinâmica uterina. São 3. Uma de 30. Isso daqui, o que significa? É que eu avaliei 3 dinâmicas, 3 contrações em 10 minutos. A dinâmica uterina deve ser avaliada durante 10 minutos para a gente poder ver se é indicado uma ocitocina, se esse parto ele está realmente caminhando direitinho ou se falta motor. Então, por isso que é importante avaliar essa dinâmica uterina durante 10 minutos. Então, durante 10 minutos, eu peguei 3 contrações. Uma de 35 segundos, uma de 32 segundos e outra de 40, certo? 3 contrações em 10 minutos. Movimentação fetal está presente. O batimento está 150 em quadrante inferior esquerdo, sem desaceleração. Toque vaginal, 7 centímetros, 80% apagado, cefálico, bolsa rota espontânea, líquido, claro, com grumos, 0 delírio. Então, minha conduta é orientar a verticalização em banho morno, vigilância materno-fetal e me comunicar se tiver alguma anormalidade. Que tipo de anormalidade, professora? O sangramento, por exemplo. Se estiver sangrando muito, me avisa, porque o acompanhante, ele, os nossos olhos também ali, ele avisa qualquer anormalidade para a gente, principalmente se a gente tem um setor lotado. E o que são dados relevantes para a gente colocar no sistema, né? Então, os sinais vitais, essas condições clínicas, a evolução do trabalho de parto, como a dilatação, contrações, a descida fetal é importante, e principalmente avaliar, lembrar que no toque vaginal, que na avaliação do toque, paciente está sentindo muita contração. Não é necessário a gente ficar fazendo um toque de hora em hora. O toque recomendado pelo Ministério da Saúde é para ser feito de 4 em 4 horas. Mas, se a paciente está referindo algum aumento da dor, ou referindo desejo de evacuar, posso. Bolsa rota, espontânea, líquido claro com grumos. Tem mais alguma sigla que vocês não entendam e querem que eu fale? Ou nada? Tá dando para entender direitinho? Pronto, ótimo. E aí, avaliar a questão gestação única, tópica, termo. Tópica, porque está sendo gerada ali no útero. Então, tópica é porque está legal, algo fisiológico, certo? Gestação única, porque é um bebê só. Se for gemelar, é GG, TPT ou GGTT, que é gestação gemelar tópica, termo. É isso que a gente muda. E aí, avaliar principalmente as contrações, saber... Não, de forma alguma. No exame físico também. A dinâmica uterina, deixa eu voltar à imagem. Pronto, estão vendo aqui. Uma gestante, barriga da gestante, no fundo do útero, aqui, exatamente aqui, a gente vai colocar a nossa mão e vai deixar a mão durante 10 minutos. A dinâmica uterina, a gente não vai avaliar segundo a dor da paciente, porque se a gente avalia segundo a dor da paciente, a gente já perde mais de 15 milímetros de mercúrio, já perde um tempo de contração, de contagem e contração. Então, a gente vai avaliar, colocar a mãozinha, e você realmente tem a percepção de ver que aquele tônus, ele é como se aumentasse e ficasse bem durinho. E aí, nisso, você vai contando quanto tempo aquele tônus durou. Geralmente, uma contração, se for regular, ela dura, em média, de 35 a 45 segundos. Se você avalia e diz 1 minuto, está errado. A menos que a paciente esteja com muitas contrações, ou, enfim, alguma anormalidade. Mas, geralmente, a contração dura cerca de 35 a 45 segundos, certo? E aí você percebe o tônus realmente reduzir. Tudo isso com a mão aqui na gestante, palpando o fundo do útero, sempre no fundo do útero. Não é no meio, não é no final, no fundo do útero, porque a contração começa no fundo do útero, fica forte no fundo do útero e vai descendo através do tríplice gradiente descendente para causar as modificações no colo uterino. Então, é sempre no fundo do útero, certo? A cardiotoco a gente só indica se tiver alguma
realmente uma indicação, paciente não está sentindo o bebê mexer, foi um líquido meconial, é uma gestação de alto risco e precisa ser monitorizada. Gestações de baixo risco não precisa realizar cardiotoco, até porque a cardiotoco ela é um exame que ele não tem tanta especificidade. Então, às vezes, ele pode indicar uma cesárea desnecessária, só porque tem alguma variabilidade ruim ali do batimento do bebê. Então, geralmente, a gente utiliza e é indicado para gestações de alto risco. Na avaliação fetal, nós vamos avaliar os batimentos cardiofetais, o líquido amniótico e a movimentação do bebê, se está movimentando ou não. Condutas, se é uma analgesia, se a paciente está tendo alguma dor, medicações e os exames complementares que são pedidos sempre na internação da paciente. E aí, por exemplo, uma forma de registro, de avaliar, vocês lembram que tudo que a gente fizer tem que avaliar, não é isso? Então, vamos lá. 15 horas, paciente deambulando, BCF 145 em quadrante superior direito, sem desaceleração, conduta verticalização. Poxa, professora, mas eu só fui lá para escutar a paciente, precisa escrever? Precisa, porque é uma forma de você registrar que a paciente está sendo avaliada por você. Até porque, se acontecer qualquer coisa com aquele bebê, você viu. Então, está registrado. Não adianta você dizer, eita, não, mas eu estava escutando o tempo todo esse bebê. Não tem um registro sequer. E a enfermagem, ela se perde muito nisso. O maior problema da enfermagem é porque não registra, não faz registro. E isso eu aprendi muito, principalmente durante a residência. Porque quando a gente avaliava, principalmente os óbitos maternos, a gente via que tinha muita informação médica, muita informação. Médico preenchia tudo colocava, qualquer coisa, uma ausculta, encontrou a paciente dessa forma, ele colocava, e a gente nada. A gente só fazia um registro e olhe lá. O problema é porque falta muito disso, da gente poder aprender a ter que sempre registrar em prontuário, porque isso é uma forma de respaldo legal da nossa profissão, é uma forma que você está vendo ali a paciente, você está acompanhando a evolução dessa paciente no parto. E aí, veja, é algo muito subjetivo, né? Porque para cada pessoa, essa medição da porcentagem do apagamento do colo pode ser de uma forma. Por exemplo, em São Paulo, eles não medem um colo por porcentagem, eles medem um colo, se o colo está grosso, está médio ou está mais afinado. Aqui, em Recife, em todas as maternidades que nós vamos, a gente geralmente mede por porcentagem. O que é isso? Vamos lá. É bem subjetivo de explicar, certo? Uma prática seria bem melhor. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, deixa eu colocar na minha tela. Vocês estão vendo aqui o colo. Estão vendo? Lembra que eu falei que o colo ele é como se fosse um tubo? Pronto, perfeito. Então, o colo, ele é exatamente desse jeito para não causar atrito do bebê. À medida que esse colo, em uma primigesta, uma mulher que nunca engravidou e nunca pariu, o colo, ele primeiro vai apagar para depois afinar. Nenhuma mulher que é multípara, ele apaga e afina no mesmo limiar de tempo. Então, é concomitante os dois. O apagamento do colo, ele diz respeito a exatamente isso. Quando você percebe que ele está grosso, e aí você faz outro toque, você percebe que sumiu. E aí, à medida que você faz o toque, você percebe, é como se fosse um afinamento. Quando você coloca aqui o dedo, por exemplo, você percebe mais grossinho. À medida que você vai aproximando esse dedo para cá, você vai percebendo a porcentagem. Então, geralmente, um colo grosso, a gente coloca um colo de 50%. Quando vocês podem apertar aqui em casa, essa região do nosso dedo indicador, certo? Você percebe uma região mais grossinha. À medida que você vai diminuindo e chegando perto da porção plantada à mão, você vai percebendo que vai afinando. Então, nisso, a gente consegue calcular a porcentagem. Então, se é um colo grosso, 50%. Se um colo intermediário, é o colo 60%, 70%. Provavelmente, esse colo daqui é um colo 80%, que está bem fininho.
é algo muito subjetivo da gente explicar. Geralmente, no início, principalmente na residência, quando a gente costuma colocar colo grosso, colo fino ou colo médio, certo? Porque isso é só com a prática que a gente consegue realizar essa porcentagem, tá? Deu para entender, Fernanda? Certo. Então, vamos prosseguir. Outra forma de registro. 16 horas, chegou a ultrassom para mim. Então, você não viu a ultrassom? Você viu que está lá. Registra no prontuário. Então, chegou a ultrassom com Doppler para mim, então eu vi. Então, eu vou colocar assim, só descrever a ultrassom. Gestação única tópica, bebê está cefálico, a placenta posterior, grau 2, o líquido amniótico está normal, maior bolsão de 5, BCF de 140, peso 350 gramas, 37 semanas e 2 dias, e o Doppler sem alteração. Apenas. Isso é uma forma de registro. Não precisa de conduta nem nada. Você só está resgatando um exame ali e está colocando na paciente. A mesma coisa é, se você percebe que tem hemoglobina baixa, daquela paciente menor que 11, você coloca, prescreve sulfato ferroso, ou hemoglobina menor que 11, ou hemoglobina 10, hemoglobina 9, enfim. Tudo é uma forma de registro para você colocar. Lembrar que você não deve colocar qualquer tipo de palavra, certo? É um prontuário clínico, é um documento, não é qualquer palavra que você vai colocar. Já na evolução do parto, como é que a gente vai fazer? Eu admiti a paciente, fiz toda a evolução dela, fiz a ausculta, ok. E agora, no parto? Como é que eu vou descrever esse parto? É um passo a passo, certo? Então, vamos iniciando pela posição. Que forma a paciente pariu? Foi semi-sentada? Foi 4 apoios? Foi lateralizada? Foi um parto de banqueta? Foi em pé? Coloca. Parturiente em posição semi-sentada. Parturiente de 4 apoios, em posição de 4 apoios. Você realizou a posição do campos estéreis? O que é isso? É quando a gente pega os campos estéreis e posiciona abaixo da paciente, para quando recepcionar o bebê ele cair ali, sabe? No campo estéreo. Deixa eu ver uma pergunta. O sulfato ferroso intra-hospitalar continua sendo oral? Continua. Mas, se tiver uma hemoglobina 7, 6, já inicia o noripurum, por exemplo, endovenoso, tá? Mas se for uma hemoglobina de 10, tranquilo. Sulfato ferroso, normal. Então, realizou a posição de campos estéreis? Se você não realizou, não coloque. Se realizou, massa. Forma de recepção do recém-nascido. Como foi que você recepcionou esse bebê, certo? O Apgar, o peso e as condições de nascimento. O bebê nasceu bem? O bebê, ele nasceu precisando clampear o cordão imediatamente e levando para anel? Como foi essa forma de nascimento? Você promoveu, assim que o bebê nasceu, o contato pele a pele imediato ou entregou para os cuidados com a neonatologista? Se você promoveu o cuidado pele a pele imediato, coloca promovido contato pele a pele imediato. O clampeamento foi imediato ou foi após 3 minutos? Que nós colocamos geralmente clampeamento em tempo oportuno. O delivramento da placenta ou dequitação placentária. A placenta, sempre observar. Mulher pariu, observa a placenta, abre toda a placenta. E aí, essa placenta está íntegra, junta todas as membranas, certo? Para saber se realmente está íntegra. Os cotilédones estão íntegros? Tem odor? Ela está muito aquecida ou está normal aquecida? A revisão de canal de parto possui laceração? Qual grau? Em qual localização? Fez rafia, que é a sutura? O que você utilizou de materiais? Quantas ml de anestésico? Qual fio de sutura? Se o útero está contraído abaixo da cicatriz umbilical, está acima. O sangramento ele é fisiológico ou não? Foi administrada ocitocina? Coloca a dosagem. Geralmente, pós-parto, para prevenção de HPP, cerca de 50% das hemorragias pós-parto são prevenidas com ocitocina, 2 ampolas, 5 unidades, certo? Intramuscular.
E o que recomendar como orientação? Vamos lá para o exemplo. Esse daqui foi de um que eu fiz, certo? Geralmente, no sistema, ele já tem todos os dados. Quem é enfermeira obstetra, quem foi médico, a hora do nascimento, a data, a sala, se o recém-nascido ele é feminino ou masculino, o Apgar, se fez ocitocina profilática ou não. Ficou um pouquinho embaçada a foto, mas eu fiz outro registro, tá? Então, esse é um parto fisiológico. Então, parturiente semi-sentada, a posição de campos estéreis, recepciona o RN vivo termo, sexo masculino, Apgar 9 e 10, peso 3,90 gramas, com boas condições de vitalidade, promovido o contato pele a pele, clampeamento e secção oportuna de cordão umbilical, delivramento ativo da placenta macroscopicamente íntegra ou normoaquecida, revisão de canal de parto com presença de laceração de primeiro grau em fúrcula não sangrante, palpo, globo de segurança de Pinar, útero contraído abaixo de 2 centímetros de cicatriz umbilical. Ao alojamento conjunto, foi administrada ocitocina profilática, 5 unidades, 2 ampolas intramuscular, observar a loqueação, se aumentada, comunicar. Ao AC, após 2 horas, que nessas 2 horas são as horas de ouro que a gente observa para o sangramento pós-parto, tá? Mas eu tive uma intercorrência no parto. Como é que eu vou colocar? Vamos lá. Então, outra paciente e outro exemplo. Paciente em posição de 4 apoios, a posição de campos estéreis, recepciona, a forma que você recepciona o bebê, é recém-nascido, vivo, termo, recém-nascido, vivo termo, sexo feminino, Apgar 9 e 10, peso 3,510 gramas, com boas condições de vitalidade. Promovido contato pele a pele, entrega aos cuidados da NEO. Delivramento ativo da placenta, macroscopicamente íntegra, com cotilédones íntegros e normoaquecida. No 6º passo, vamos lá. Recepcionei o bebê, nasceu bem, coloquei na mãe. E aí, coloquei na mãe, clampeei o cordão, certo? Perdão, não coloquei, não coloquei clampeamento de secção oportuna de cordão umbilical. Mas clampeei o cordão, clampeei, foi entregue anel foi cuidar do bebê. E agora, vou delivrar a placenta. Delivrei a placenta, o que é que eu vou olhar? Olhei se a placenta está íntegra, certo? Está tudo íntegro, está normal, ok. Agora, vou revisar o canal de parto. Revisei todo o canal de parto, eu vi que tem uma laceração de 2º grau. Geralmente, as lacerações, nós classificamos elas em horários. Um relógio ao todo, tem 12 horas, né? Às 12 horas. Então, nós observamos uma laceração a depender das horas. Então, uma laceração às 5 horas e outra laceração às 8 horas, certo? Foi mais ou menos assim a laceração. Lá no canal vaginal da mulher. A gente sempre coloca assim para poder realizar onde forem. Então, foi realizado rafia com fio Catgut 2.0 simples, geralmente é o fio de sutura que nós utilizamos, mais 15 ml de anestésico. Observe o sangramento aumentado, realizo curagem. Curagem é diferente de curetagem. Curagem é quando você coloca a mão lá no canal vaginal da mulher para retirar os coágulos. Curetagem é quando você utiliza as pinças necessárias para realizar o procedimento, que tem anestesia, enfim. Realizo curagem com retirada de moderada quantidade de coágulos, inicio o protocolo de HPP, mais massagem uterina. Realizada a administração de ocitocina 20 unidades, mais 500 ml de solução fisiológica 0,9%, mais ácido tranexâmico, que é o transamin, 1 grama, em 100 ml de solução fisiológica 0,9%, mais misoprostol 800 microgramas via retal. Observo o útero contraído abaixo de cicatriz umbilical. Peço para a técnica verificar os sinais vitais, principalmente pressão arterial e frequência cardíaca. A PA foi de 100 por 80 e a frequência de 85. Vou calcular o índice de choque para saber se essa paciente perdeu muito sangue ou está chocando. Então, meu índice de choque foi 0,85. E quem foi minha aluna lembra do índice de choque? Sabem me responder se essa paciente nossa aqui, ela chocou? O que é que vocês acham?
Quem lembra? Está em choque ou não? Cadê Mariana? Esther disse que não chocou. Perfeito, Esther. A gente só considera um choque acima, maior ou igual a 0,9. Não se essa, não, na verdade, não um choque, mas um possível sangramento aumentado que necessita de uma transfusão, certo? Mas perfeito, o paciente está estável. Então, observar sangramento, se aumentado, comunicar. Realizar, minha conduta, realizar sinais vitais de 15 em 15 minutos por 1 hora, exatamente para a gente poder verificar como está esse índice de choque, tá? E se houver outra intercorrência, como é que eu vou descrever? Uma intercorrência pesadíssima. Isso daqui foi realmente algo que aconteceu, tá? Foi uma paciente que quase evoluiu para uma histerectomia, que nós utilizamos, quase também utilizamos o balão de tamponamento intrauterino. Então, essa paciente foi um parto normal, que foi muito rápido. No decorrer de 1 hora, ela estava de 5, foi para 10, pariu muito rápido. E evoluiu com a retenção placentária e hemorragia pós-parto. Em sala, foi realizado curetagem, apresentou um sangramento aumentado e evoluiu para choque. Foi aberto o protocolo de HPP com realização de ocitocina, 20 unidades, mais 500 ml de solução fisiológica, transamines ou prostol. Lembrar de sempre colocar as especificações das medicações que você utilizou, tá? E foi feita também massagem uterina. Foi verificado o índice de choque, vejam só, 1,4. O paciente já estava bem chocada. E a equipe de anestesia entrou em sala para a realização da anestesia geral, para poder ver de onde estava vindo esse sangramento, para poder ter uma conduta mais ativa. Hein? E aí foi realizada metilergometrina, que é mais uma medicação para hemorragia pós-parto, e transamin novamente. Foi feito mais uma vez o cálculo do índice de choque, que constatou 0,9. A paciente estava reagindo bem, estável. No decorrer, também foi realizado gasometria arterial com os parâmetros. Então, foi ligado também para emergência e banco de sangue, foi comunicado a emergência, com emergência para o banco de sangue para a realização de transfusão sanguínea imediata, porque essa paciente estava sangrando muito e o HB dela estava de 8,4. Então, como chocou, né, precisava realmente dessa transfusão. Então, como é importante a gente poder colocar, evoluir isso, porque no momento, se essa paciente ocasionalmente tivesse, sei lá, entrado com um processo, ela poderiam ver, poxa, mas a equipe fez tudo que poderia, que estava ao alcance, ou se ela tivesse ido a óbito, por exemplo. Mas está escrito lá, a equipe fez tudo o que podia. Então, isso é muito importante da gente poder ver, da gente poder registrar que equipe acionou, quem foi que você acionou, e às vezes também colocar, foi GO fulano de tal, foi médico fulano de tal. Importante também colocar, porque você comunicou a ele. Isso é um sinal que também você está se preocupando com a paciente, até porque é uma equipe, todo mundo trabalha junto. E aqui, o que evitar na evolução? Escrever de uma forma objetiva e sem ambiguidade, evitar jargões, sempre, sempre utilize termos técnicos claros, nada de inventar termo, tá certo? Nada de inventar termo, termos técnicos claros, e garantir sempre a atualização contínua durante o plantão. O que é que está acontecendo com aquela paciente? Você está vendo a paciente? O que é que você está vendo? Sempre colocar, porque isso é uma forma da gente poder prestar uma assistência de qualidade e poder ver como essa paciente está também. Pronto. Foi uma aula bem concisa, mas espero que tenham aprendido algo e que de hoje em diante vocês possam evoluir com mais clareza, objetividade, certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, esse é o momento. Eu posso botar algum slide para poder explicar para vocês também. E aí, vocês têm dúvidas? Vamos comentar a respeito. Ou já tiraram todas as dúvidas? Também, Mariana, muito ansiosa. Adoro essa turma.
Ficou com alguma dúvida, pessoal? Tem mais alguma dúvida para tirar a respeito da evolução? Principalmente até vocês como estudantes. Que bom, fico muito feliz. Principalmente você como estudante, se for para o campo de obstetrícia, você já vai saber como evoluir uma paciente, viu? Pode não saber muito da fisiologia bem, da gestante, mas evoluir vai saber. Que bom, fico muito feliz, pessoal. Muito feliz, muito grata também. Tem mais alguma dúvida? Não necessariamente, Mariana. A gente faz apenas. Depende. A gente vai fazendo um 500 ml. O paciente está respondendo, massa. Faz mais 500 ml. No máximo, faz 1.500, 2.000. Mas não necessariamente sempre. Porque se você coloca muita hidratação nessa paciente, muito volume, ela pode ocasionar uma hemodiluição. Lembrar que na gestação já tem essa hemodiluição. Então, se a paciente não está respondendo a isso, a esse volume que você está colocando, você pega e já parte para a transfusão, se precisar de plaquetas, enfim. Mas não necessariamente é de praxe fazer isso, certo? Vamos, venham, entrem. Nós temos bons profissionais aqui na Prodev, uma pós-graduação que eu tenho muito carinho, porque eles se dedicam em todas as aulas. Na nossa aula que fiz sobre emergências obstétricas, fizeram assim um campo gigantesco e deu para entender. Parecia que nós estávamos até em uma aula prática, em uma sala de parto. Muito bom, sobre a hemorragia pós-parto. Sejam muito bem-vindas. É verdade, muito prático. E fico feliz que tenham gostado da aula. Vocês têm mais alguma dúvida, perguntar? Se não quiserem perguntar aqui, pode perguntar no meu Instagram, tá certo? Disponibilizo meu Instagram aqui para vocês também. Ficou tudo coerente, conciso. Gente, eu vou aproveitar e dar uma interrompida, porque eu vi que vocês já estão indo tudo-se embora. E assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do final de semana, perdão, lá vai eu, final de semana, já acostumada já, ó, desses 2 dias de aula que vocês tiveram aqui com a gente. Obrigada, professora, por ter participado. E, gente, para a gente poder encerrar, não sei quando eu vou poder ver alguns de vocês que estão aqui, tem muita gente também que é fora do estado, então talvez eu não tenha a oportunidade de conhecer algum dia presencial, né? Mas se eu puder dizer algo que possa incentivar vocês nesse fim de semana, não com relação só a pós, mas com relação à vida em si. Eu sei que às vezes a gente desacredita muito no potencial que a gente tem, então é muito difícil que a gente consiga se sentir seguro para fazer as coisas na prática. Só que às vezes é só algo que está dentro da cabeça da gente, sabe? Que algo que está fazendo com que a gente trave e não consiga seguir de fato em frente. Então, esses momentos que geralmente a gente faz online com as meninas, é mais para passar essa segurança mesmo, que às vezes a capacidade já está dentro de você. O que você precisa agora é de mais conteúdo complementar para te dar segurança de algo que você já está treinando dentro da pós-graduação ou até mesmo fora. Muitas de vocês disseram aqui que já trabalham na área, muitos são formados e muitas ainda estão na graduação. E a gente se sente perdido, mas vocês não precisam mais se sentir dessa forma. Então, assim, crescer sozinho, de fato, pode acontecer, mas é muito demorado. Quando você cresce em conjunto, quando você está em um ambiente que você pode tirar dúvida, que você pode errar de uma forma segura, é muito legal. Que a gente aprende no erro. Só que se você aprende com o erro de uma outra pessoa que ela já cometeu, você não precisa errar daquela forma mais. Então, a gente fala que aqui na Prodev é o lugar para quem quer errar menos. Então, venham aqui para a Prodev, tenho certeza que vão gostar bastante do nosso curso. Muito obrigada, professora. E eu espero vocês na nossa turma de pós-graduação e também no nosso curso de sutura já em fevereiro, gente. Desejo um ótimo Natal para vocês, um ótimo Ano Novo.
Espero que todo mundo coma pelo menos uns 3 panetone, que sem isso eu não acho que é Natal. Feliz Natal para vocês e feliz Ano Novo, gente. Muito obrigada. Eu vou disponibilizar um material já no grupo para vocês, para todo mundo, passar o Natal estudando, que eu já ouvi dizer que estudar na virada do ano é bom. Então vai que, né? Já fica aí a dica para vocês. Muito obrigada, meninas também da Prodev que estão aqui assistindo a aula, Vi, a Júlia, a Mari, que estava aqui tirando dúvidas aqui. Então, muito obrigada, gente. Muito obrigada, professora. E, Esté, aproveitando que a gente está encerrando, tem algum conselho que você gostaria de deixar para as meninas para aproveitarem aqui o embalo de Ano Novo? É que estudem, gente. A gente nunca perde por estudar muito e nunca perde pelo nosso conhecimento. Eu sempre costumo falar que podem roubar tudo da gente, tudo, menos o nosso conhecimento. Então, isso daí a gente leva para o resto da vida. E quanto mais, principalmente vocês aqui, 9 horas da noite, numa quinta-feira, vocês aqui estudando, estudantes de pós, enfim, profissionais formadas aqui, só de estar nessa aula já contribui muito, já faz de você um profissional muito diferenciado. Então, estudem, sério. Estudem, se atualizem, principalmente, tudo que tiver de curso, se vocês puderem fazer, tudo que ofertarem para vocês. E, assim, Prodev ofertando esse curso gratuitamente, isso é riquíssimo. E de evolução ainda mais chique, porque as pessoas me questionam tanto sobre a evolução de parto, no Instagram, que eu não consigo atender a tanta gente, tanta demanda sobre isso, eu não conseguiria promover uma aula, um tempo, para explicar sobre isso. Então, tudo que tiver de disponibilidade para vocês, gratuitamente, de atualização, se atualizem, a gente nunca perde. E a gente nunca perde por ser bom também. Então, o profissional quem faz somos nós. Então, é isso. Estudem, boas festas. Tudo de melhor para vocês. Espero que vocês, o rostinho de vocês aqui na Prodev, ano que vem, né, para a gente aproveitar muito, falar bastante de obstetrícia. Michele, muito obrigada pelo convite. Mais uma vez honrada de estar aqui com a minha turma, né, que saudades. Já mata a saudade. Obrigada, meninas, por estarem aqui, pela presença de todas vocês. Gratidão mesmo. Muito obrigada, gente. Tenham todos uma ótima noite. Vou encerrar aqui a gravação para entregar para vocês depois. E, gente, um último conselho, que ninguém fala, mas eu acho um absurdo. Por favor, aproveitem aí o embalo do começo do ano. Quem não tiver portfólio profissional, comece a fazer, viu? Que vai precisar. Então, vamos se organizando para fazer um portfólio profissional. Aqui na Prodev a gente também tem mentoria de currículo, mentoria de desenvolvimento de carreira profissional. Então, assim, vão trabalhando isso, que a partir do próximo ano eu tenho certeza que quem trabalha na sua própria imagem vai conseguir ter um resultado muito legal, tá bem, gente? Tenham todas uma ótima noite, eu envio a gravação para vocês depois.